Bom dia, começar a fazer mais um vídeo hoje, né? Eu Verso Amaral. Eu estou fazendo aqui mostrando a paisagem na frente da minha casa aqui, em vez de ficar vendo minha cara, né? Eu deixei essa paisagem aí, né? Estou dentro da caminhonete e até para evitar que haja algum problema, né? Que a mulher às vezes quer falar comigo, alguma coisa, ou chega alguém e me interrompe e eu estou aqui na caminhonete, estou mais livre para poder estar falando. O que me levou a fazer esse vídeo hoje, eu acabei de assistir pelo YouTube uma escola dominical de uma determinada igreja. Não vou falar o nome da igreja, porque não há necessidade. Não vou falar o nome de pessoa nenhuma também, porque não há necessidade. Mas é um professor muito bom, muito esforçado. Ele entende muito do que ele fala. Preparou bastante. Mas hoje eu assistindo a escola, assisti ao vivo, né, e virou um tumulto, porque ele defendeu a tese que o homem não tem livre-arbítrio. E aí ele encontrou bastante opositores dentro dessa escola. E cada um defendia de um jeito, defendia de outro, pedindo ele explicação mais clara sobre aquilo. E eu sei que a escola hoje, para ele, não foi muito legal. Ele entrou em apuros, porque é uma coisa bem complicada se defender que nós não temos livre-arbítrio. E o texto que ele usou está em Romanos 7, capítulo 15, que Paulo disse o seguinte: o que faço não entendo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Bem, o que eu faço o que eu não quero, e aquilo que eu quero fazer eu não faço. Isso não significa que eu não tenho livre-arbítrio. Deus não criou ninguém sem o livre-arbítrio. Ou foi Deus ou foi o diabo que deu o livre-arbítrio? Porque o diabo quer te escravizar, sim, mas não é o diabo que te deu o livre-arbítrio, nem que tomou seu livre-arbítrio. Deus não criou nenhuma criatura sem o livre-arbítrio, nem os anjos. Os anjos também têm o livre-arbítrio. Tem pessoas que falam que os anjos não têm livre-arbítrio. Foi por causa do livre-arbítrio que caiu Satanás e a terça parte dos anjos, porque eles tinham livre-arbítrio. Eles têm livre-arbítrio. O diabo continua agindo. Os anjos bons que estão no céu, Deus não tirou o livre-arbítrio deles, não. O que acontece é que eles aprenderam, né, depois de ver o castigo que sofreu Satanás e a terça parte dos anjos, né, que caíram, depois de ver o castigo que eles tiveram, ninguém vai querer fugir da vontade de Deus. Então, a consequência da escolha vem, e a consequência para Satanás foi séria. E é bom entender que hoje nós temos uma força espiritual do mal nos tentando, né? Uma força espiritual do mal que quer nos induzir a pecar, né? Que é o próprio Satanás, os demônios, né? Que trabalham para ele, né? Os demônios não são anjos caídos, os demônios é outra coisa. Os demônios são espíritos que não têm corpos. Os anjos caídos, eles continuam tendo corpos, né? Que entram nas pessoas são os demônios.
espíritos que perderam seus corpos e entram no corpo do homem, na mente do homem. Mas hoje nós temos essa força do mal para nos induzir a praticar o mal. Satanás não tinha nada que levasse ele a revoltar contra Deus. Foi simplesmente o livre-arbítrio que ele tinha de querer escolher permanecer fiel à vontade de Deus ou então rebelar contra Deus. E ele escolheu rebelar contra Deus e recebeu o castigo merecido, né? Então é o seguinte, presta atenção. Se o homem não tem livre-arbítrio, ele está obrigado a cumprir toda a vontade de Deus. Se ele não tem livre-arbítrio, ele não tem vontade própria. Ele está obrigado a cumprir toda a vontade de Deus. Ou então fica a pergunta: o livre-arbítrio é Deus que deu? É Deus que dá? Ou é o diabo que dá? Né? O diabo não dá livre-arbítrio para ninguém. Ao contrário, ele quer escravizar as pessoas. Ele quer que faça a vontade dele. Só que o livre-arbítrio é dado por Deus. Mas se Deus não deu livre-arbítrio ao homem, o homem está obrigado a fazer sempre a vontade de Deus. O motivo de Paulo falar aqui que o que ele queria, o bem que ele queria fazer, ele não fazia, e o mal que ele não queria fazer, ele fazia. Ele não está falando que Deus está obrigando ele a fazer o mal, não. Porque se eu não tenho livre-arbítrio, se eu sou obrigado a cumprir a vontade de Deus, até quando eu peco, eu não tenho responsabilidade, é a vontade de Deus. Se eu não tenho livre-arbítrio, se eu não posso escolher nada, então eu estou, até no pecado, eu estou fazendo a vontade de Deus. Um homem que estupra uma criança aí, se ele não tem livre-arbítrio para poder fazer uma outra escolha e não tocar naquela criança, se ele não tem livre-arbítrio, ele não pode ser responsabilizado por aquele pecado, por aquele erro. Então, livre-arbítrio é sim, entendeu? É sim, para os dias de hoje também. Porque fala que perdemos o livre-arbítrio quando Adão pecou. Não, não, não. E isso não é culpa desse professor, não. Como dizia o pastor Moabel, saudoso pastor Moabel, a jumentice é de quem ensinou ele assim. Ele aprendeu assim e agora ele está repetindo aquilo que ele aprendeu, passando para as pessoas que nós não temos livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. O que o apóstolo Paulo está citando aqui, no capítulo 15, ou melhor, no capítulo 7, versículo 15 de Romanos, o que está citando é da fraqueza que nós temos diante da tentação. É uma fraqueza que nós temos, que às vezes nós somos vencido pelo mal, vencido pelos desejos do nosso coração, vencido pelas tentações. E às vezes nós acabamos fazendo uma coisa e depois nos arrependemos. Eu não devia ter feito isso. Porque se eu não tinha livre-arbítrio, nem arrependimento eu vou ter. Não, eu fiz porque Deus me obrigou a fazer. Não ter livre-arbítrio é ser escravo. É ser escravo de Deus. Agora, o homem sem Deus, a pessoa que não crê em Jesus Cristo, ele está mais vulnerável a cometer o erro. Mas mesmo assim, ele tem direito de escolha. Ele tem liberdade para escolher se ele quer fazer o mal ou se ele não quer fazer o mal. Se ele prefere fazer o bem, ele faz o bem. Então, esse negócio de livre-arbítrio tem que acabar. Nessa igreja que eu estou falando, que eu assisti a escola dominical, tem uma variedade de linhas de pensamento. Uns pensam de um jeito, outros pensam de outro. Tem alguns que são calvinistas declarados.
Tem outros que não revelam o que ele é. O próprio pastor da igreja não fala muito sobre isso, não ensina sobre isso. Pelo menos é o que eu penso, né? Talvez ensina e eu não estou vendo. Né? Mas eu creio que não, ele não ensina essas linhas de pensamentos. Tem muitas pessoas na igreja, se você perguntar para ele se ele é calvinista ou arminiano, ele não sabe o que é uma coisa nem o que é outra. Ele nem sabe quem foi Jacó Arminio, nem sabe quem foi João Calvino. Ele está ali ouvindo aquelas coisas que Deus dá vitória, Deus cura, Deus faz prosperar. E esses evangelhos que é pregado hoje. Mas essa escola dominical que eu estou falando, ela é muito boa. O rapaz que prega lá, esse professor, ele é muito bom. Só que essa linha de pensamento dele, do calvinismo, o calvinismo é muito ruim, gente. O calvinismo, porque João Calvino foi um homem de Deus, não tem dúvida quanto ao calvinismo. Mas a escatologia é uma coisa nova. A teologia, o pessoal às vezes naquela época tinha muito estudo, mas não tinha uma teologia, uma escatologia, como tem hoje recurso para a pessoa estudar e tal. Então ele pensou aquilo, falou, com base em alguns versículos da Bíblia. Mas você bate em outros versículos, você vê que não é assim. A salvação, a salvação, ela é pela graça, mediante a nossa fé. Mediante a nossa fé. Nós temos a liberdade de aceitar ou não essa graça de Deus. Deus não escolheu ninguém para poder ser salvo e escolheu outros para ir para o inferno. Deus escolheu todos para ser salvo. Em Cristo, todos nós somos predestinados à salvação. Mas em Cristo nós somos predestinados à salvação. Fora de Cristo, todos estão predestinados à condenação. Deus é soberano, Deus pode todas as coisas, como nós falamos, mas todas as coisas, mas dentro da palavra dele. Deus não pode colocar uma pessoa que não crê em Jesus, por melhor que ele seja como ser humano, Deus não pode pôr no céu se ele não crê em Jesus. Deus não pode pôr ninguém no inferno que confessa Jesus como Senhor de sua vida, que tem fé nele e pratica essa fé, né, vive essa fé, porque a fé da boca para fora não resolve. Eu falar que creio, mas não. A Bíblia fala que pelo fruto nós conheceremos a árvore. Então, de acordo com o que a pessoa vive, né, você sabe se realmente ela tem fé. Ela confessa que tem fé em Jesus Cristo e você vê as atitudes dela, realmente comprova que ela crê em Jesus Cristo. Deus não pode pôr essa pessoa no inferno mesmo que ele queira. Mas o calvinismo defende a tese que as pessoas que já nascem para ser condenadas e outras nascem para ir para o céu. Isso é uma coisa de assustar. Né? Eu nasci, eu não tenho culpa de ter nascido, eu não pedi para nascer, né? E agora eu vou para o inferno. Não, não é assim. A Bíblia fala aquele que crê, entendeu? For batizado, aquele que crê e for batizado será salvo. Desde os profetas antigos, né, sempre era pregado arrependimento. João Batista pregou arrependimento, Jesus pregou arrependimento, os apóstolos pregou arrependimento. O que é arrepender? Arrepender é não querer praticar mais aquela vida de pecado que você praticava. Pedir perdão a Deus e não querer fazer mais. Agora eu não tenho livre-arbítrio. Então como é que eu vou evitar de praticar as coisas más que eu praticava? Né? Eu costumo falar muito aí que a igreja não é a noiva do Cordeiro, e não é. A igreja não é a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro é a cidade santa, Nova Jerusalém. Está escrito lá em Apocalipse,
capítulo 21, a partir do versículo 9. E disse o anjo: Vem, te mostrarei a, a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro. E me levou num alto, sublime monte, e me mostrou a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Então a igreja não é a noiva do Cordeiro. Mas nós podemos dizer que nós somos casados com Cristo. Cada cristão é casado com Cristo. Baseado no mesmo capítulo aqui, de Romanos, capítulo 7, então Paulo escreve o seguinte: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada a ele pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se unir-se a outro homem. Mas morto o marido, está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Então, nós temos um compromisso assinado cada vez que uma pessoa recebe Jesus como Senhor da vida dele. É como se eu estivesse assinando um contrato. Agora eu tenho um marido, eu tenho uma pessoa que eu tenho que me submeter. É uma pessoa que eu tenho agora que dá satisfação dos meus atos. Cristo é o responsável, né, por todo cristão. Então, quando eu criei em Jesus Cristo, eu entrei e assinei esse contrato com Cristo. Então eu posso até dizer que eu sou casado com Ele, nesse sentido, de contrato assinado, aliança assinada, aliança feita entre Cristo e eu. Eu aceitei a aliança de Cristo, que Ele fez através do sangue dele. Então, eu tenho que me submeter a Cristo. Eu tenho que me submeter a Cristo. A noiva do Cordeiro é a Nova Jerusalém. Mas eu posso dizer que eu sou casado com Cristo. Cada cristão pode dizer que é casado com Cristo, como Israel, né, tinha Deus como marido, né, de Israel. Assim nós temos Jesus como marido e Deus também, né? Não o noivo aguardando a volta do noivo, a noiva aguardando a volta do noivo. Isso não é bíblico, não. Tá? Mas nós podemos entender que nós temos um contrato, né, firmado já. O apóstolo Paulo aqui já considerava que a igreja era casada com Cristo. E como eu sou casado com Cristo, eu tenho sim uma obrigação de estar obedecendo a Cristo. Mas eu continuo também com o livre-arbítrio para poder desobedecer se eu quiser. E aí vem a punição, o castigo. Está entendendo? É isso que acontece. Então o livre-arbítrio, como está no título, foi Deus ou o diabo que deu? Não, o livre-arbítrio é Deus que deu e deu para toda ser consciente. Os anjos, né, e os homens no sentido genérico da palavra, todos temos livre-arbítrio, sim. E não é culpa desse varão que está dando aula na escola dominical. Como diz o pastor Moabel, isso é uma jumentice, falar que nós não temos livre-arbítrio. Mas não é dele, ele não tem culpa, é de quem ensinou ele. Que Deus abençoe você e que você possa, em nome de Jesus, você possa render-se aos pés do Senhor também, porque só em Cristo você tem a salvação eterna. Só em Cristo você consegue chegar à eternidade para viver num lugar de alegria, de paz, em comunhão com Deus. Até o próximo vídeo.
né? Mais uma vez, aquele que chegou até aqui, se gostou do vídeo, compartilha, inscreva no meu canal no YouTube, né? Curte o vídeo, que Deus abençoe. O canal lá é o Verso Amaral, só isso.